Ninguém pode voltar a um lugar que nunca foi. Ninguém pode voltar a sentir o que nunca sentiu. Ninguém pode voltar a ver o que nunca viu. Ninguém pode voltar a falar o que nunca falou. Ninguém pode voltar a explicar o que nunca entendeu. Mas, se um dia falou, viu, sentiu, esteve, entendeu, existe uma escolha. Ser indiferente e simplesmente seguir o olhar com os olhos de quem nos amou primeiro. Ouvir com os ouvidos de quem nos amou primeiro. Sentir o amor de quem nos amou primeiro. Porque quem sente esse amor não quer guardar só para si. Ele deseja que os outros também sintam amados. Quem entende esse amor, obedece o ide. Volte a sentir a alegria da comunhão. Volte a sentir o cuidado através da palavra compartilhada. Volte a sentir o paladar dos mais variados lanches. Volte a ouvir os testemunhos, os louvores, as curas. Se você nunca esteve num lugar assim, você precisa estar, porque não se pode voltar a um lugar que nunca esteve, mas pode conhecer, pode talvez nunca ter tido esse amor, mas pode experimentar, porque nós como igreja temos uma missão, uma visão. Agora, se nunca deixou de viver isso, não precisa voltar. Siga, faça discípulos, multiplique, profetize. Bem-vindos ao Imersão 2021. Pastora Luciana Gomes. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Privilégio. Queridos, vamos ficar de pé, vamos estender as mãos para orar pela pastora Luciana. Senhor nosso Deus e Pai, nós como igreja reconhecemos, ó Deus, a autoridade, pastoreio e unção, ó Deus, Pai, apostólica, profética e pastoral na vida da pastora Luciana. Pai, que o Senhor possa usá-la como um instrumento vivo nas Tuas mãos, ó Deus, Pai, mas também que o Senhor prepare os nossos corações, quebrando toda resistência, todo sofisma, para que nós possamos receber o novo de Deus, para que possamos beber desse vinho novo. Abençoe a pastora Luciana, toda a sua casa, o pastorel, toda a sua família, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Eu quero dizer que eu estou muito grata por estar aqui e esse tema que foi me dado, que é falar um pouquinho do apostólico, das células apostólicas. Eu estava vindo para cá e pensando que apostólico é que deriva dos apóstolos, tem origem nos apóstolos. E eu considero essa multidão que está aqui hoje, de fato, são pessoas que
originam nos apóstolos, amém? Porque nós estamos aqui nessa tarde, é porque nós temos sede do Senhor. Uma coisa nós queremos, que é mais dele, que é mais da sua presença, e é fazer a sua vontade, amém? Você pode dizer para o seu irmão do seu lado, parabéns, você está cumprindo o apostólico, o propósito apostólico já começou, porque você está aqui hoje. Hoje é um feriado, né? Quantos planos, quantos projetos, e muitas pessoas não vieram, mas você veio, é sinal que você está entendendo esse propósito já. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje. E o tema dela, quiser projetar aí, pode. Se você tem o seu... sua sacolinha aí com as suas anotações, é bom você usar, é muito bom. Quanta coisa a gente extrai de projetos como esse. Nosso tema é vida cristã biblicamente apostólica. Vamos dizer junto? Vida cristã biblicamente apostólica. A gente vai se basear no texto de Romanos, capítulo 1 até o 8, mais ou menos, que é um texto muito bacana, onde Paulo, ele já começa ali no livro de Romanos, de uma forma tão profunda, tão autoral, dizendo quem ele é. Ele já começa com muita convicção. E nós sabemos que para nós vivermos num mundo como hoje, tendo células apostólicas, tendo uma vida apostólica, não só a célula, mas uma vida apostólica, precisa ter muita convicção. Hoje em dia, nós vemos muita coisa na internet, por exemplo, sobre autoafirmação. Dizer para você mesmo aquilo que a sua mente precisa ouvir. Eu, particularmente, acho muito importante, muito válido, mas nós estamos ouvindo isso hoje. Mas quando nós lemos a carta de Paulo, Romanos, capítulo 1, a gente já começa ali a ver uma grande autoafirmação. Ele já começa falando dele mesmo, coisas tão lindas, tão profundas, e ele de fato esquece das coisas que para trás estão, e ele começa ali a dizer uma afirmação muito, muito profunda, muito forte a respeito dele mesmo. Eu quero entrar com você nesse texto, Romanos, se os irmãos quiserem colocar, Romanos 8, Romanos 1, versículo 1. A gente percebe que começou muito antes. E ele diz assim, Paulo, vamos colocar o nosso nome? Fala assim, Luciana, qual é o seu nome? Servo de Cristo Jesus, chamado para ser... Quantos aqui foram chamados para ser apóstolos? Quantos foram chamados para ter células apostólicas, uma vida apostólica? Amém? Olha que coisa tremenda. Ele é a sua primeira carta. E ele começa falando assim, eu, Paulo, eu sei meu nome é Paulo. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou chamado. Eu não tenho desejo, eu tenho um chamado de ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o separado, quando você separa uma coisa, as outras perdem o valor. Então Paulo, a vida dele era separado, tudo mais tinha perdido o valor. Em primeiro lugar,
ele sabia que ele era separado para o Evangelho de Deus. Essa convicção na nossa vida é tão importante, tão profunda, porque todos os dias nós enfrentamos muitas situações que nos dizem ao contrário. A nossa própria vida, cada um aqui tem uma origem. Tem pessoas que tiveram o privilégio de nascer na igreja. Não é gostoso? Quem aqui teve esse privilégio? Você é muito bem-aventurado. Mas outros foram salvos depois, como eu. Quem faz parte desse grupo? Nós também somos bem-aventurados, amém? Mas a falta de convicção às vezes nos persegue por causa das situações da vida, de experiências que nós vivemos e até de experiências que nós não vivemos. Tem pessoas que às vezes nasceram na igreja e elas falam pra gente assim: eu não sei bem quem eu sou, porque eu nunca vivi essas coisas que dizem por aí. Eu não sei se eu deveria, né? Eu não sei se eu deveria talvez ter uma grande experiência para poder depois dizer que realmente Cristo me salvou. Paulo teve, nós sabemos do seu passado, um passado que tem muitos aplausos humanos, mas não tem nenhum de Deus. E ele, com muita convicção, ele diz: eu sou servo de Cristo Jesus. Que tal a gente acordar todos os dias com essa afirmação? Eu, Luciana, sou serva de Cristo Jesus. Chamada para ser apóstolo nesses dias, no século 21. Separada para o Evangelho de Deus. Aleluia! Pode passar. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Pode passar. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem dele. Amém? E vocês também estão entre os chamados pertencentes a Cristo Jesus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa essa carta falando assim: olha, eu tenho uma grande convicção daquilo que eu sou. E eu louvo a Deus por vocês que estão em Roma. Um lugar tão profano. Um lugar onde tantas coisas ruins acontecem. Onde é tão difícil se desvirtuar do propósito. Mas vocês também estão firmes no Senhor. Amém? Eu quero passar um videozinho rapidinho para a gente lembrar um pouquinho da história dos apóstolos. Esse vídeo, ele é bem curtinho, bem bacana. E ele vai falar um pouquinho de todos eles. Para você poder trazer à sua memória a vida desses homens. A vida dessas pessoas. Porque o nosso tema, ele é um grande desafio nos dias de hoje. Um desafio de renúncia, um desafio de pensamento. Às vezes os maiores pesos que a gente carrega são esses na mente da gente. As culpas, a acusação, as dificuldades. Então, ser apostólico precisa de fé, precisa de coragem e precisa de inspiração. E homens como esses nos inspiram. Amém? Você realmente sabe quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Então fica aqui comigo que eu vou contar a história de cada um deles. No dicionário, o significado da palavra apóstolo quer dizer quem se dedica à propagação e defesa de uma doutrina. E essa é a principal função dos apóstolos de Jesus. Mas quem foram eles e o que faziam antes de seguir Jesus? Vamos começar falando de André. Ele era pescador, irmão de Pedro, era o seguidor de João Batista. Falou de Jesus a seu irmão Pedro e tinha 33 anos quando foi escolhido. Era o mais velho dos apóstolos. Pedro era pescador, casado, pai de 3 filhos, vivia em Betsaida. Era impulsivo e de ação rápida. Cortou a orelha do soldado, negou Jesus 3 vezes,
mas andou também pelas águas e escreveu 2 epístolas. Foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Era um orador fluente e o seu ministério alcançou muitas pessoas. Logo após Pentecostes, na sua primeira pregação, 5.000 pessoas se arrependeram. Tiago, filho de Zebedeu, pescador, se tornou discípulo aos 30 anos. Morava em Betsaida, era casado e tinha 4 filhos. Era irmão de João. Foi junto com ele chamado de filho do trovão. Foi o primeiro a ser martirizado, pois estava na linha de frente da igreja primitiva. João era pescador. É considerado o discípulo mais amoroso. O mais jovem tinha 24 anos quando foi escolhido. Escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro da Revelação Apocalipse, enquanto estava preso na ilha de Patmos por 4 anos. Foi destinado a cuidar da família do mestre e cuidou de Maria enquanto ela viveu. Foi o último discípulo a morrer. Filipe era pescador, era de Betsaida e tinha 27 anos quando foi escolhido. Casado, era curioso, falou a Natanael sobre Jesus. Se admirou quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Bartolomeu, conhecido como Natanael, tinha 25 anos quando foi escolhido. Era filósofo, solteiro e inicialmente rejeitou Jesus por ser de Nazaré, mas quando encontrou, o reconheceu como filho de Deus, quando Jesus disse que o viu embaixo de uma árvore. Foi encarregado de cuidar da família dos 12 discípulos. Mateus era cobrador de impostos, tinha 31 anos quando foi escolhido, casado, 4 filhos, único que tinha recursos financeiros. Abandonou a profissão para seguir Jesus. Preparou um banquete em sua casa e convidou Jesus e todos os apóstolos. Escreveu o Evangelho de Mateus e admirava a disposição que o mestre tinha em perdoar. Tomé tinha 29 anos quando foi escolhido. Casado, tinha 4 filhos. Morava em Tariqueia. Se recusou a acreditar que Jesus havia ressuscitado, só acreditando quando viu e tocou em suas feridas. Tiago e Judas, filhos gêmeos de Alfeu, pescadores. Casados, tinham 26 anos quando foram escolhidos. Tiago, o menor, tinha 3 filhos e Judas tinha 2 filhos. Este foi o autor da epístola de Judas. Simão, o Zelote, tinha 28 anos quando foi escolhido. Vivia em Cafarnaum. O que mais admirava em Jesus era a sua calma, segurança, estabilidade e serenidade inexplicável. Judas Iscariote, tesoureiro, foi escolhido com 30 anos, o único que era judeu entre os apóstolos. Traiu Jesus com um beijo por 30 moedas de prata. Depois se suicidou. Você gostou de conhecer mais da vida dos apóstolos de Jesus? Comenta aqui, se inscreve no canal para receber mais conteúdos e aprimorar sua fé. Glória a Deus. Gostaram? Vamos aplaudir o Senhor. De uma forma bem resumida, né, a gente conseguiu ver um pouquinho da história deles. Como é que a gente faz para poder aplicar essa história hoje na nossa vida? Nós podemos ler as Escrituras e, claro, nós nos apaixonamos pela história dos apóstolos. Nós sabemos que eles eram grandes homens de Deus. Mas como que a gente aplica essa dimensão desse poder, dessa graça, desse mesmo favor, dessas mesmas experiências na nossa vida hoje? Então, passa o slide para mim, por favor. Hoje, o significado da palavra apóstolo é enviado. Fala comigo, enviado. O Senhor disse isso sobre nós. Ele disse que nos enviaria. Então, quando a gente tem esse conhecimento sobre o propósito de Deus, sobre o propósito da nossa vida aqui, nós começamos a despertar para isso. Quando é tão importante a comunhão, quando a gente está num evento como esse, nós trazemos a memória, nós lembramos de tanta coisa importante, como por exemplo isso, que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida apostólica, uma vida de quem sabe que foi enviado, de que não está aqui simplesmente para viver os dias de uma forma qualquer, de uma forma comum, desperdiçando tempo, desperdiçando as oportunidades. E como eu disse, eu falo por mim, eu vejo que nos tempos de hoje nós precisamos
nos preocupar com isso, porque o tempo está muito rápido, mas ao mesmo tempo está muito fácil desperdiçar o tempo, está muito comum desperdiçar o tempo. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa tira a nossa atenção, e uma delas é o Deus desse século chamado celular. Amém? Ele nos distrai, tira a nossa atenção tão fácil. Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Oi? Tem alguém aqui? É isso mesmo, é um Deus deste século, é um Deus da nossa geração, que tira a nossa atenção. A internet tira a nossa atenção. Nós vamos, por exemplo, olhar lá, quebrou o tanquinho, vou lá olhar uma pessoa para consertar. Aconteceu comigo esses dias. Aí você vai lá e vê o quê? Que chegou uma mensagem. Aí você ia olhar quem ia consertar a sua máquina. Mas aí dali você gastou 15 minutos respondendo alguém e já vendo uma mensagem de outra pessoa. É assim ou não é, gente? Uma coisa que você faria em 2 minutos, você vai fazer em 15. E assim vai todo o seu tempo. Então, quando a gente sabe que a gente é enviado pelo Senhor, puxa vida, alguém me mandou para cá, alguém me enviou para cá, eu preciso aproveitar o tempo, porque eu não sei quanto tempo vai ser. A gente não sabe, o Senhor não avisou. Olha, o tempo da sua vida vai ser tanto, aproveita lá. Não, a gente não sabe. Como diz o pastor Elton, a gente não sabe quando vai chamar a nossa senha. Então, quem vive como enviado precisa ter muita cautela. Amém? Pode passar. Fomos enviados como embaixadores. O embaixador é o quê? Ele é um representante. Ele é um representante do Senhor nessa terra. Irmãos, o representante do reino de Deus, ele é uma pessoa diferente. Às vezes, a gente bate o olho assim e a gente vê que uma pessoa, ela serve o Senhor. Por quê? Porque ela é uma pessoa diferente. A maneira que ela olha, a maneira que ela fala, a maneira que ela se veste, a maneira que ela trata os outros, sim ou não? Porque nós somos representantes do reino de Deus. Nós levamos o reino do Senhor onde a gente pisa. Aleluia! Onde a gente vai, a gente leva o reino de Deus. Nós somos um povo assim diferente. Eu tive um professor que dizia que nós temos o rei na barriga. Não é verdade? Somos um povo que podemos assim se dizer. Dizem que quem é metido tem um rei na barriga, né? Nós somos um povo que temos um rei mesmo. Nós carregamos um rei, amém? Glória a Deus. Isso faz de nós pessoas muito abençoadas. Pode voltar, por favor. Muito privilegiadas. Porque nós temos essa missão. Fomos enviados, somos embaixadores de Deus. Eu mostrei ali a vida dos apóstolos. Eles têm uma vida em muitos sentidos parecido com a nossa. Eles têm família, eles têm trabalho, mas eles ouviram. Não foi assim um estalozinho, não foi um psiu que eles ouviram, não. Eles ouviram um chamado do Senhor Jesus. Eles ouviram um chamado de Jesus. E eles tiveram que ajustar toda a vida deles para fazer isso. Eu louvo a Deus, porque eu sei que nessa tarde tem muitos amados e amadas aqui que estão fazendo a mesma coisa, aleluia. Ajustando as suas vidas para quê? Para cumprir várias coisas que também o Senhor nos deu. Mas cumprir com excelência a missão de embaixador do reino de Deus. Você se alegra por esse nome? Ser apostólico é andar com essa convicção de que nós somos embaixadores. Olha esse versículo. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Aleluia! Nós somos embaixadores como se Deus falasse, como se Deus tocasse, como se Deus agisse através de nós. E é assim que Ele tem agido mesmo. Amém? Vocês estão me entendendo nessa tarde? O Senhor, Ele usa a nossa vida. Por isso é muito importante que o cristão, ele não
encerre as mudanças na sua vida. Ele não diga: eu já aprendi tudo, eu já sei tudo, eu já vivi tudo. Nós estamos sempre em crescimento com o Senhor. Nós estamos sempre aprendendo a parecer mais com Ele, a sermos de fato embaixadores da sua vontade. É por isso que a gente precisa sair todos os dias da nossa casa, ou acordar todos os dias da nossa casa lembrando disso. Talvez a gente deva colocar um quadro na nossa frente: você, Luciana, embaixadora de Cristo. Então tudo que você vai fazer hoje é como se Deus estivesse fazendo através de você. É isso que está dizendo o versículo. Tudo que nós fazemos é como se Deus estivesse fazendo através de nós. Amém? Glória a Deus. Você se alegra nisso? Aleluia. Mesmo debaixo da sua máscara aí, você pode dizer glória a Deus, um sorriso de alegria, porque isso é tremendo. Amém? Quando nós nos movemos numa visão biblicamente apostólica, pode passar, nós temos princípios claros de identidade. Eu adoro essa identidade. Ela me lembra o quê? Quem vai lembrar aí? Quem vai lembrar? Encontro, isso mesmo. A gente costuma dar essa identidade no encontro, e às vezes ela é só uma lembrança, não é verdade? Mas ela é uma identidade que deveria talvez estar sempre na nossa carteira, deveria de verdade estar conosco. Por quê? Porque ela nos lembra da nossa verdadeira identidade. Estamos aqui, irmãos, vivendo os nossos dias com alegria, dependendo do Senhor, mas nós precisamos claramente saber quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Porque senão a vida fica tão triste, a vida fica vazia. Esses dias eu fui numa festa, e aí eu estava vendo lá todo mundo brincando, dançando, pulando, se alegrando. E eu falei: Senhor, não tem nada demais aqui. Isso é bom fazer, brincar, celebrar, dançar. O problema é que eles não sabem quem são, nem para onde vão. Essa é a parte triste. E esse é o diferencial daquele que serve o Senhor, e especialmente daquele que é uma pessoa enviada por Ele. Porque quando a gente chega na célula, porque o pastor enviou, o supervisor enviou, o fulano enviou, irmãos, é difícil liderar uma célula assim. A gente precisa chegar numa célula sabendo que foi Deus quem nos enviou para estar ali. Amém? Quando a gente chega num ministério para liderar, para conduzir, e você está ali porque não tem ninguém para estar, porque faltou todo mundo, porque ninguém tem compromisso, a vida fica muito triste. Fica difícil. Você consegue um dia, você consegue dois, depois você fica amargo, depois você fica decepcionado, depois você fica irado, depois você já começa a fazer e já não tem mais nenhuma alegria, nenhum amor, e de nada adianta. Então, quando a gente tem princípio de identidade, a gente sabe que a gente é filho de Deus, a gente é filho amado, querido do Senhor. Amém? Os princípios de identidade é o que eu disse aqui, Romanos capítulo 1. Paulo diz: olha, eu sou o servo de Cristo Jesus, eu sou chamado, eu sou apóstolo. Vamos dizer: eu sou servo, eu sou chamado, eu sou apóstolo, eu sou separado. Amém, querido? Foi o que Paulo disse no versículo 1. Ele disse todas essas 4 afirmações num versículo só. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Hoje nós conversamos muitas vezes com os irmãos e a gente preocupa. E até às vezes eu penso: meu Deus, será que essa pessoa vai durar muito tempo? Porque quando ela não sabe quem ela é muito triste. Até os filhos que moram com a gente dentro de casa. Eu tenho 3. Às vezes tem momentos assim, parece que eles não sabem quem eles são. Eles duvidam, às vezes, do quanto eles são preciosos, do quanto eles são importantes. Eles não compartilham as fraquezas. E às vezes nós somos assim com Deus. Os filhos naturais, por mais que os pais se esforcem, muitas vezes eles não valorizam os pais que têm, ou eles não compreendem os pais que têm. Sim ou não, gente? E às vezes os cristãos na casa do Pai, eles também são assim.
eles estão aqui porque eles mudaram de religião. E isso é muito difícil no dia a dia, porque o cristianismo é a única coisa que, eu acho que é a única religião que você não tem como virar. Virei evangélico. É algo assim que você se torna, é diferente, você começa a fazer parte. Amém? Você não vira, você não coloca uma placa no lugar onde tinha outra, você não coloca um quadro no lugar onde tinha outro. Você é transformado. Você é transformado de glória em glória. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então, quando nós nos movemos por uma visão apostólica, nós temos claros princípios de identidade. Às vezes nós estamos tendo tantos... falei muito esse ano aqui com as mulheres nos cultos sobre isso, porque as mulheres, às vezes, todas as pessoas, né? Mas às vezes as mulheres, elas sofrem por coisas que não precisam mais sofrer. Por quê? Porque elas têm essa dificuldade de saber quem elas são. Que apesar de qualquer coisa, nós somos filhas amadas do Senhor, preciosas do Senhor, amém? Amém, queridas? Às vezes as mulheres ficam, dependendo do amor de alguém, dependendo do afeto de alguém. Isso é muito triste, isso paralisa a gente, porque nem sempre chega. É bom quando chega, mas nem sempre chega. Mas acima de tudo isso está o quê? Está a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma naturalidade do céu, amém? E que dia que a gente nasceu de novo? Eu nasci dia 15 de setembro de 96. Teve gente aqui que já não tinha nem nascido, né? Mas que dia lindo! Olha que coisa boa para lembrar. Eu até falo que eu quero comemorar esse aniversário na minha vida ao invés do natural. Porque é um dia que eu nunca me esqueço. Eu celebro sozinha, às vezes, porque eu falo, Deus, que coisa linda, maravilhosa. Então, o cristão, ele precisa ter essa convicção. O líder, ele precisa ter essa convicção. Porque nós sabemos que o reconhecimento, ele nem sempre vem. Nem tudo agrada a gente na liderança. Nem tudo na liderança é bom. Tem dias difíceis. A gente caminha às vezes com pessoas que a gente não queria caminhar. É ou não é, gente? Sim ou não? A gente caminha com pessoas que a gente não queria caminhar, que às vezes a gente não admira, ou que a gente admira e nos decepciona. A gente caminha com pessoas que até nos ferem, porque o ser humano é dessa maneira. Muitas vezes isso acontece. Mas uma coisa eu aprendi: quem é filho do mesmo pai não fica escolhendo irmão. A gente aceita os irmãos que o pai chama. A gente aceita os irmãos que o pai tem. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter um coração aberto. O que a gente aprende? A gente aprende a perdoar, a superar. Então olha, Paulo, ele tem um episódio que eu gosto muito de, às vezes, pensar em mim. Hoje mesmo, a minha filha do meio, a Júlia, não foi à aula. Hoje ela tinha aula. Está com febre, garganta inflamada. E aí, lógico que eu iria estar aqui, mas aí bate uma dúvida, alguma coisa assim. Mas aí eu gosto de lembrar desse texto aqui, olha. 1 Coríntios, projeta para mim, Rafa, por favor. 1 Coríntios 11. E em muitos dias difíceis, os dias de chuva, os dias em que a gente está triste, que a gente está magoado, que a gente está com raiva, que a gente está com mil coisas, Porque todo dia a gente tem uma coisa, sim ou não? Todo dia, não tem como. 1 Coríntios 11. Versículo 25. Acho que eu anotei errado aqui, não é esse não. Deixa eu conferir aqui. Perdão. Vocês acreditam que eu estou muito nervosa? Está dando para perceber? Tem coisa que a gente não deve perguntar,
enfim, é aquele texto que Paulo diz que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele passou tantas coisas difíceis, 5 vezes, não sei quantas vezes ele foi, levou chibatada, levou tanta coisa, e ele se levantou, e ele foi em outra cidade. É 2 Coríntios? Obrigada, Riva. 2 Coríntios 11. Eu vou ler aqui numa Bíblia que eu gosto muito da versão dela, não só de usar ela na igreja, mas olha só o que ela diz. Ele fala assim, olha, versículo 23. Ora, trabalhei muito mais que eles, fui mais vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar, e em vários momentos estive às portas da morte. 5 vezes levei 39 chibatadas dos judeus, 3 vezes espancado pelos romanos, 1 vez fui apedrejado. Naufraguei 3 vezes e fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com a falta de agasalho. Amém? Eu li até o 27. Então, como é que uma pessoa que passa por tanta coisa, ele termina e conclui as suas cartas com afirmações positivas? Porque é muito bonito começar o dia com afirmações positivas, mas terminar é só para aqueles que continuam crendo, é só para aqueles que não desanimam no meio do caminho. Amém? Pode passar o 2º slide. Quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós estamos firmados em raízes proféticas. Versículo 2: o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu lembro de como o Senhor me encontrou, eu lembro de como Ele me achou, eu me lembro das histórias que eu estudei a minha vida inteira, eu sei a minha origem, eu sei a minha história. Nós estamos aqui hoje, aqui eu estou vendo alguns rostos de pessoas que se converteram há pouco tempo, e eu sei que é difícil, porque às vezes a gente se acha tão assim inadequado, porque nós não temos tanto conhecimento. Mas olha, a pessoa firmada em razões, em raízes proféticas, não é tempo de conversão que conta, é justamente o lugar. Ela sabe de onde o Senhor tirou, ela sabe a sua origem, ela sabe a sua história. Paulo tinha consciência da sua raiz, que era judaica, a raiz de Davi, mas foi renovada em Cristo. Vocês conhecem aquele texto onde ele diz, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, eu considero como lixo, eu considero como algo sem valor por causa de Cristo. Então nós precisamos ser sábios, conhecedores da palavra, conhecedores da nossa origem, mas ao mesmo tempo nós precisamos dessa simplicidade, saber que tudo isso é vazio se não estiver cheio do amor, da graça de Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos ter fundamentos, ter conhecimento, senão nós seremos espalhados, nós vamos voar como palha. O Salmo 1 diz assim: os justos não se perdem, não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Quando nós lideramos na casa de Deus e nós não temos raízes profundas, quando nós não temos raízes fortes, irmãos, qualquer coisa faz a gente olhar para o lado, faz a gente duvidar. Às vezes a gente ouve cada coisa. Hoje em dia, também pela internet, a gente tem acesso, a cada coisa.
eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque desde que eu me encontrei com Jesus, eu não precisei de ficar buscando nada fora. Tudo eu encontrei nele e na igreja que ele me plantou. Amém? Desde que eu estou aqui há 25 anos, eu encontrei tudo o que eu precisava. Mas eu também nunca olhei nem para a direita nem para a esquerda. Eu não fiquei procurando em nenhum lugar. Eu não tinha essa necessidade. Na verdade, eu não tinha nem curiosidade. Por quê? Porque eu sempre fui muito satisfeita. E isso é porque a gente sabe de onde o Senhor nos tira. Às vezes, se você ficar na dúvida assim de alguma coisa, lembra do caminho que você já percorreu, se vale a pena andar para trás, se compensa andar para trás e ficar olhando para a direita, olhando para a esquerda. Eu não quero ser espalhada, eu quero ser plantada e frutificar. Amém? Você também? Aleluia. Terceiro, pode passar. Quando estamos firmados, né, numa visão apostólica, nós possuímos bases sólidas de fé. Bases sólidas de fé. Olha que coisa tremenda essa imagem. Eu trouxe essa imagem porque eu gosto muito. Quando eu era católica, às vezes eu ia numa casa e tudo. Até hoje, né? A gente vai numa casa, tem uma Bíblia aberta. Já viram isso? Os cristãos aboliram a Bíblia aberta, né, na sala. Mas eu particularmente acho lindo a Bíblia aberta na sala. E quem sabe um dia eu terei uma Bíblia aberta na sala. Não tenho hoje. Uma Bíblia bem grande. Essa imagem eu trouxe por isso. Porque nós excluímos, né, a Bíblia aberta da sala. Mas talvez também nós excluímos ela do nosso dia a dia. Nós temos ela no celular em 19 versões. Nós temos ela na estante em 30 versões, em 30 modelos de capa. Nós temos ela de todas as formas. Menos na mente e no coração. E isso faz com que as nossas bases não sejam sólidas. Estamos aqui, mas não é sólido, é um perigo. E nós precisamos mudar isso. Se você perguntar, quantos leram a palavra hoje? Quantos tiveram um tempo com o Senhor? A gente não encontra muito dessa profundidade às vezes no nosso meio. Nós estamos muito ocupados. E nós sabemos que isso é muito importante. Quando a gente fez a casa que nós estamos morando, irmãos, que luta que foi fazer essa casa. Samuel, Jesus amado. Por quê? Porque o Elton é muito empolgado, né, gente? Todo feliz, animado. E aí, eu nunca falei isso para ele, mas já vou desabafar logo. Gente, não foram uma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes que ele me chamava para ir lá na casa que a gente mora, para ver o que ele tinha feito. O que eu chegava lá e encontrava? Nada. Só sujava meu sapato toda vez que eu ia lá. E ele todo feliz, porque ele entende do assunto. Então ele estava assim, nossa, aconteceu isso, e não sei o quê, e furou aqui, e pôs não sei quantos metros disso aqui. E eu assim, nossa, que bênção. Deus me salva. Gente, por quê? Isso foram, semanas, meses, até começar a aparecer lá uma pontinha, uma pequena nuvem. E mesmo assim ele ainda, né? E eu não estava muito interessada, porque eu estava interessada em outros momentos, né? Mas, gente, às vezes gastar tempo com essa base é complicado mesmo. Ela dá trabalho. E o pior, as pessoas, você pode até querer mostrar, as pessoas não vão valorizar. Porque as pessoas valorizam aquilo que aparece. Aquilo que mostra, quando alguém arrebenta. Que coisa maravilhosa, as pessoas aplaudem. Mas as nossas bases não são para as pessoas. As nossas bases, elas são para nós. É para a gente se manter de pé. Porque nem todos os dias são sol. Ontem, por exemplo, deu uma chuva muito forte. Aconteceu tanta coisa ruim por aí. Por quê? Não tinha nenhuma base sólida. Você e eu sabemos que a pandemia, por exemplo, foi muito isso.
Eu não quero julgar ninguém, cada um sabe de si, mas a gente sabe que muitos irmãos presentes nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, não voltaram na igreja até hoje, por causa da pandemia. Aí você fala, cadê as bases desses irmãos? Então, nós líderes, nós precisamos ser estudados da palavra. Nós precisamos ser conhecedores da palavra. Nós não podemos nos enganar. É muito fácil e tem muita gente se enganando. Tem muita gente, sendo levado por vento de política, sendo levado por vento de doutrina, sendo levado por vento de movimento. Nós precisamos ter base sólida, porque hoje nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Mas o vento, ele é forte. E ele pode nos balançar. Mas isso não significa que ele vai nos derrubar. Amém? Glória a Deus. Para ter base sólida de fé, a gente precisa amar a palavra. A gente precisa amar. Você está com a sua Bíblia aí? Pega ela aí, dá um abraço nela bem. Assim, ô Bíblia preciosa. Ô glória. Coisa linda. Amém? Abra sua Bíblia no índice. Quem está com ela no celular pode abrir também. Uma coisa que me faz muito amar a Bíblia é cantar aquela música. Vamos cantar aquela música que fala do índice? Todo mundo conhece? Sim ou não? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Ô glória! Vamos aplaudir o Senhor por nós? Que bênção! Essa música, ela me faz amar a palavra. É uma música da infância, eu ouvia com os meus filhos no carro, em casa. Mas olha, é tão feio um cristão que não sabe os livros da Bíblia. E se for um líder? Meu Deus, tem que fazer uma recuperação no ESC urgente. Então, irmãos, essa base, ela vem, não tem outro jeito. É muito bom a gente ouvir outros autores, a gente lê livros de outros autores, mas nós precisamos ter um combinado, que nós vamos sempre firmar na palavra. Ontem eu vim aqui de manhã, estava uma chuva, mas eu vim atender uma mulher, uma emergência. Essa irmã, ela passa lutas de verdade. As batalhas dela são grandes. E não é para qualquer um o que ela vive. E ela suporta bem, mas ontem ela teve um dia mau e aí a gente conversou. E eu olho sempre para ela e essa irmã, sabe o quê? Por que essa irmã está firme? Só por uma razão. Ela é uma irmã que realmente ama a palavra. Ela ama a palavra. Ontem nós finalizamos a conversa e ela falou, olha, esse ano eu li esse livro da Bíblia. E eu ainda estou lendo, agora eu terminei as cartas de Paulo, agora eu vou começar os Salmos, e o meu alvo é até o final do ano. Eu falei, parabéns, eu tenho certeza que é verdade. Então, bases sólidas de fé. Nós precisamos ter esse tipo de alvo. Às vezes nós lideramos por influência, nós lideramos por interesse, nós lideramos por amor. Bacana demais, mas isso não é suficiente. Precisamos ter uma base sólida de fé. Amém?
Amém? O versículo 3 de Romanos 1 diz assim: sobre o seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Como que Paulo podia falar essas coisas? Como que ele podia ter essas revelações? Por causa da sua base de fé. Ele tinha uma origem, ele tinha uma base. Amém? Fala comigo, tudo começa da base. Próximo slide. Quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós respondemos ao chamado ministerial. Aleluia. Levanta sua mão e fala assim: fala sobre mim, é sobre mim, eu respondo ao meu chamado ministerial. Eu coloquei essa imagem, que ela assim, um mundo caótico, né? Um trânsito e vias todas embaralhadas, e alguém aparece com uma placa dizendo assim: o caminho é aqui, o caminho é esse. Então, quando nós respondemos ao chamado ministerial, nós temos o que falar, nós temos o que responder, porque nós falamos sim. Eu lembro muito da história de Jonas, que teve alguns momentos que ele ficou tão sem palavras que ele teve que fugir. Ele teve que fugir porque ele não tinha o que dizer, porque ele não disse sim ao Senhor. E ele ficou fugindo por muito tempo. Então, versículo 5, Paulo diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, Paulo falou: olha, eu estou aqui, eu sou enviado de Cristo Jesus para chamar dentre as nações um povo para a obediência, um povo para servir o Senhor. Nós não podemos nunca deixar isso, de responder ao nosso chamado ministerial, mesmo nos momentos difíceis. Eu louvo a Deus porque nessa pandemia nós tivemos tantos líderes preciosos que prevaleceram. Vamos aplaudir o Senhor por eles? Aleluia! Glória a Deus! Responderam ao seu chamado ministerial. Nós temos um chamado ministerial. Nós não podemos ficar longe dele, nós não podemos fugir dele. É muito sofrido quando a gente tenta fazer outra coisa, né, e deixar a liderança da casa de Deus, deixar a célula muitas vezes, deixar algo que o Senhor nos confiou. Nós somos embaixadores, representantes do reino. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? A visão, o chamado dessa igreja foi falado aqui no início, né? Edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa nós temos um crente, que é um ministro do evangelho, e ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali, porque quando nós vivemos assim, um dia de cada vez, e sem entender esse propósito, é muito difícil. Está ali nossa visão, amém? Então, quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós respondemos ao chamado ministerial. Pode passar o outro. Quando nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós definimos nosso senhorio e pertencimento. Olha que legal esse quadrinho. Ele é muito assim interessante para nós, porque às vezes o Senhor Jesus, pastor Elton já pregou essa palavra aqui, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que nos orienta, mas muitas vezes nós não permitimos que Ele seja o nosso Senhor. E às vezes nós queremos escapar e nós não entendemos que na verdade o Senhor quer nos proteger. Por que há algumas regras no nosso meio que elas são tão boas? Eu sempre expliquei assim para os meus filhos, e eu acredito que é assim mesmo. E expliquei também, é tão fácil explicar isso para as crianças, e eu expliquei muitas vezes para elas que é chato o sinal fechar, mas o sinal fecha para me proteger,
Porque se eu for, o que vai acontecer? Alguém vai bater em mim. Você já ficou no meio de um trânsito que os sinais pararam de funcionar? Dá uma complicação, não dá? Não fica perigoso? Então, às vezes a gente fica irritado com o sinal, mas se não tiver sinal, fica perigoso, fica complicado, fica sem regra. Então, a nossa vida, a gente precisa trabalhar para que tudo seja ajustado, para que esteja debaixo do senhorio de Cristo. E não pode ser um peso. Uma vida cristã apostólica não é aquela vida sofrida. Estou na luta, não, está difícil demais. Abrir mão disso, abrir mão daquilo, deixar isso, deixar aquilo, é muito não, é muito isso. A gente não pode viver assim. Nós somos feitos para viver em paz, felizes, não é verdade? Amém, irmãos? Em paz, com alegria. A regra, ela precisa ser algo que você entende que te protege, que te faz bem, que é boa para você. Porque senão você culpa o Senhor, culpa a igreja, culpa o líder. E você acaba vivendo, às vezes, uma vida assim triste. Você tem a religião evangélica, mas você não se encontra ali, né? Então, a quem nós pertencemos? Nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos ao dinheiro, nós não pertencemos ao tempo, nós pertencemos ao Senhor, amém? E o Senhor, Ele reina sobre todas essas coisas. Ele reina sobre o tempo, Ele reina sobre o dinheiro, Ele reina sobre a nossa família, Ele reina sobre os nossos projetos. E nós precisamos dedicar isso a Ele. Às vezes pode parecer até difícil conciliar algumas coisas no reino de Deus, mas quando nós colocamos debaixo do senhorio de Cristo e deixamos claro que a gente pertence a Ele, que a nossa vida está nas mãos dEle, muitas coisas nós vamos fazer, não é nem porque a gente quer, é por convicção que é preciso fazer, amém? Principalmente no pastoreio. Eu falo isso por mim, pelo Elton. Sei que a igreja é um prazer, pastorear é um prazer, os irmãos, mas o que nos sustenta é a convicção que precisamos estar aqui. A convicção que é necessário fazer essa obra. Porque não é as pessoas, o amor das pessoas, a bondade. Não, porque isso é bom e não é todo dia que tem, né? Vocês viram o texto que a gente leu de Paulo. Ele diz, olha, eu sofri por muitos amigos e até por inimigos. Eu fui traído por muitos amigos, muitos que se diziam ser meus amigos. Então, nós definimos a quem nós vamos nos submeter. Nosso Senhor e o nosso pertencimento. Amém? Está acabando, viu, irmãos? Próximo. Pode passar. Você escolhe a santidade como estilo de vida. Eu gostei tanto dessa imagem, porque é de fato uma escolha. E às vezes quando nós estamos já há mais tempo na vida cristã, a gente para de falar palavras como essa, né? Porque fica tão natural na vida da gente, às vezes, estar separado, estar tão separado. Mas olha, a santidade, ela é um estilo de vida. Ela é algo assim, é uma linha muito fina. E precisa ser, é algo tão individual. E precisa ser escolhido. E quando nós somos líderes da casa de Deus, quando nós servimos o Senhor liderando, é preciso guardar muito o nosso coração, guardar muito as nossas palavras, porque nós vemos as coisas às vezes de uma forma de líder, e isso é bom, mas precisa ser cauteloso, precisa ser sábio. E nós não podemos abrir mão da santidade. E o que é a santidade? É estar separado, é não se corromper. Paulo diz assim no versículo 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala assim, olha, vocês estão em Roma, chamados santos de Deus. Roma era um lugar de extrema confusão, extremo
o prazer como estilo de vida era tudo. Me lembro muito os dias de hoje, né? Olha, se te faz feliz, faça, viva. Esse é o discurso da nossa geração. Se você tem desejo, viva isso. É ou não é, gente? Era esse tipo de comportamento hedonista que havia em Roma. E é muito parecido com os dias de hoje. Se você tem prazer em maratonar uma série em vez de ir no imersão, faça isso. Fala, Senhor, com os irmãos que estão maratonando a série. E é isso. Eu estava vendo outro dia um ator falar sobre um vício que ele tinha e que acabou com o casamento dele. E ele falou assim: olha, meu casamento acabou por causa desse vício. E eu descobri que o vício, eu saí desse vício que era o vício de álcool. Ele falou: eu saí desse vício, mas aí eu entrei no vício da comida. Depois eu saí do vício da comida, eu entrei no vício da Netflix. Depois eu saí do vício da Netflix e entrei no vício do esporte radical. E aí ele falou: olha, hoje eu faço todas essas coisas, mas com o maior equilíbrio possível. Porque eu estou em tratamento, eu estou me tratando. Porque eu fiquei viciado em muitas coisas. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa, hein? O ápice foi aquele vício de bebida que acabou com o casamento, mas aí depois ele só mudou o vício. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, gente, é muito discreto, é muito sutil. E aí, sem a gente perceber, a gente já gastou um tempo, uma energia naquilo que não edifica. Roma vivia intenso paganismo, muitos deuses, e me lembra realmente hoje, eu falei do Deus chamado celular, o Deus chamado prazer, o Deus chamado empoderamento, o Deus chamado corpo perfeito. São deuses dessa geração. Cada geração tem os seus gigantes, mas cada geração tem os seus Davis também. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero incentivar você a escolher a santidade. E o que é a santidade? É aquele irmão que diz: não fale comigo porque eu estou no terceiro céu. Não vou participar, não vou comer porque eu estou em jejum absoluto. Não é esse tipo de gente estranha. Não é esse tipo de gente esquisita que dignifica a santidade. A santidade, ela, como eu disse no início, é uma linha fina. É um equilíbrio. É um equilíbrio, uma dependência, um conhecimento da graça, do favor do Senhor. Amém? Da bondade de Deus. Uma das coisas que eu conversei com essa irmã ontem foi sobre lutas que ela enfrenta na mente, coisas muito sérias. E ela me disse: olha, e eu falei para ela: olha, eu sei que você conhece o favor do Senhor, você conhece a graça de Deus. Eu não preocupa com isso, o Senhor é bom. Eu falei: eu quero te lembrar que Deus é bom. Não tenha medo. Você pensa. E aí? O que adianta? O que muda a gente pensar? A gente não pode deixar aquilo se tornar só nos nossos pensamentos. Não tem mais nada. Né? A gente não pode impedir o passarinho de pousar, mas pode impedir de fazer o ninho. Amém? Então, santidade é isso. Talvez podemos definir assim: não podemos impedir o passarinho de pousar na cabeça da gente, mas podemos impedir ele de fazer um ninho na nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. Por último, quando a gente se move por uma visão biblicamente apostólica, nós passamos a viver satisfeitos em Jesus. Olha como que Paulo termina, versículo 8. Antes de tudo, é como se ele dissesse assim: olha, volta lá no primeiro. Eu falei 8 versículos, mas vamos voltar lá no início. Ele fala assim: olha, antes de tudo isso que eu falei,
eu sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo. Antes de tudo, eu sou grato. Então, um líder, um pastor, um supervisor, gente, é uma pessoa feliz, é uma pessoa sorridente, é uma pessoa agradecida. Não é uma pessoa reclamona, chata, complicada, que vê o negativo em tudo. E se ela tiver essa tendência como eu, ela vai se fortalecer nos exemplos, ela vai se fortalecer se policiando. E isso é uma coisa da gente. Eu tenho essa tendência, eu vejo o negativo primeiro, eu vejo o copo vazio primeiro. Mas o que eu faço? Eu já sei disso, que bom que eu sei. Então, nem sempre eu vou emitir opinião primeiro, vou deixar alguém falar primeiro, porque eu vou ver assim, não dá, para mim não dá, já deu errado. Mas aí alguém fala, gente, vamos tentar? Eu falo, vamos tentar, vamos lá. Isso é bom, mas isso é porque eu me conheço, eu sei. Então, a gente precisa ter esse coração de gratidão ao Senhor, porque Deus já fez tanto por nós. Esses dias eu fui num bairro que eu já quis morar numa casa que tinha nesse bairro. E a gente morava de aluguel nesse bairro, e aí eu queria morar nessa casa e queria morar nesse bairro. Eu passei lá e falei assim, meu Deus, Senhor, eu queria tanto morar aqui, eu orei para morar aqui, mas o Senhor tinha planos maiores que os meus. O Senhor tinha planos maiores. Eu fiquei frustrada quando eu mudei dessa casa, porque eu falei, eu queria tanto morar aqui nessa casa. Mas o Senhor tinha planos maiores. Tinha planos maiores mesmo que os meus. Mas no meu coração, eu nunca expressei isso. Eu nunca falei, eu queria tanto morar nessa casa, eu queria. Não, foi uma coisa que eu pensei. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, Ele tem planos infinitamente maiores do que os meus. Os caminhos dele são muito maiores do que os meus. Amém? Então, quando a gente serve o Senhor, a gente tem esse coração de satisfação, de gratidão. E nós sabemos, principalmente aqui nessa reunião hoje, que não tem ninguém iludido aqui. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Tem dias difíceis, tem lutas, tem coisas que a gente vive que a gente fala, meu Deus, por que a gente está vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Nós perdemos pessoas que amamos, nós enfrentamos lutas. Não é fácil. Mas antes de tudo, o que nós temos que dizer? Nós temos que ter gratidão ao Senhor. A gratidão também é uma linha fina. É algo difícil de você ensinar. É algo difícil de você passar para o outro. Quando meus filhos eram menores, eu tinha um costume. Eu ainda tenho, mas hoje não é tanto mais, porque hoje eles já aprenderam. Eu tinha um costume que muita gente podia falar, nossa, mas que coisa. Mas às vezes eu buscava eles em algum lugar, às vezes eu fazia uma coisa por eles normal, de mãe. E eu falava com eles, eu quero que vocês agradeçam. Aí eles, mãe, obrigada e tal. Eu falo, você sabe por que você está agradecendo? Aí às vezes eles ficavam meio assim, né? Porque eu sou meio pedagógica, assim. Eu fico explicando tudo e aí, anda comigo que você vai pegar. Mas eu falava, você sabe por que você está agradecendo? Aí eles, eu falava, você está agradecendo por quê? Eu paguei a sua conta. É todo mundo que tem isso. Eu sou sua mãe, mas eu podia não fazer. Você poderia não estar recebendo isso. Eles tinham 5 anos. E eu falava isso. Alguém podia dizer, gente, mas que exagero. Como me disseram, nossa, mas que exagero. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque tem hora que a gente vive a nossa vida de uma forma tão comum. Como se nada fosse incrível. E é tudo favor de Deus. É tudo graça de Deus. É tudo bondade. Que a gente não fez nada para merecer. Meus filhos estavam lá e não fizeram nada para merecer. Mas o Senhor estava abençoando eles. Então eu sempre falava, sabe por que vocês têm que agradecer? Porque o Senhor está abençoando vocês. E hoje eles são assim. Muitas coisas, claro, eles não são perfeitos, eles falam, mas eles têm esse costume de agradecer. E hoje eu não falo mais, mas eu sei por que eles estão agradecendo. Porque eles sabem que eles muitas vezes, a maior parte delas, foi tudo
graça, favor, não fizeram nada. Então, quando a gente vive a nossa vida assim, eu não mereço nada. Fulano não me cumprimentou, mas eu não mereço. Fulano não me tratou como eu gostaria, mas eu não mereço. Não mereço que me trata. Isso facilita muito a nossa vida. Fulano não me deu, mas eu não mereço. Eu não mereço. Eu fiz o quê para merecer? Eu estava contando no café de pastora sábado que a gente fez um congresso de mulheres e foi maravilhoso, e foi tremendo, e foi bênção. Tem uns 2 anos. Aí eu vim para o culto, foi no sábado, eu vim para o culto domingo, feliz, super agradecida pelas bênçãos, pela vitória, e pensei assim: muitas irmãs vão me cumprimentar no culto, dizer: pastora, parabéns, que congresso lindo, que bênção. Irmãos, eu fiquei aqui 2 cultos, ninguém me falou nada. Nada. Mas teve uma irmã linda, preciosa, que chegou para mim e falou assim: pastora, queria te falar uma coisa. Eu falei: é agora. Glória a Deus. Ela falou assim: pastora, eu quero te falar o seguinte. Eu fiz uma lista de coisas para a gente trabalhar no próximo congresso que faltou nesse. Nesse lugar aqui, 12:00, eu com fome, a irmã me fala uma coisa dessa. É desse jeito. Irmãos, não fiquei triste. Eu achei até engraçado, tanto é que eu conto. Sabe por quê? Eu não fiz para merecer. Eu não mereço. De fato. Eu vim com esse pensamento para cá, vim. E o que tem? Está errado? Não. Errado seria se eu tivesse deixado ele dominar o meu coração, me impedir de fazer outros congressos, me impedir de prosseguir, me fazer ficar chateada com as irmãs, com a fulano, com o Beltrano. Não. Falei: ai meu Deus, eu vim achando que as irmãs iam falar: pastora, que bênção. Estou levando uma listinha para casa do que não pode faltar no próximo congresso. Mas olha, facilita muito quando a gente tem satisfação. Qual que é o nosso deleite? É o Senhor Jesus. Qual que é a nossa satisfação? É o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê cura, restauração sobre essa palavra e sobre todas as demais que virão, em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe.